Qual o seu nome e de onde você fala? Eu sou Gianbruno Moreno, falo de São Paulo. E você se lembra como você me conheceu? Eu te conheci porque eu estava procurando um alívio para minhas costas e alguém me deu o endereço da clínica da Keiko, onde você estava trabalhando. Aí começamos a fazer as sessões. Eu lembro que no começo vinha algumas vezes, depois ficamos uma sessão fixa na sexta-feira. Continuada, sempre. Andávamos toda semana eu encontrava você quando era normal, ou se não, às vezes até 2 vezes, quando precisava. E há quanto tempo você passa comigo, você lembra? Foi no século passado, Cíntia. Foi no final dos anos 90. Eu acho que foi desde aqueles anos 97, 96, 97, 98. Quando é que você voltou do Japão? Eu me lembro que você tinha acabado de voltar do Japão. Foi em 99. 99, então, isso. Eu me lembro que eu conheci você logo depois que você tinha voltado do Japão. E o que é que você, Bruno, valoriza mais dentro de um atendimento? A empatia. Ok. Eu senti que você tinha muita empatia. E isso eu já passei às vezes com outras pessoas, mas eu sempre procurava o seu horário. Entendi. E quando você indica pacientes para um profissional, o que é que te faz você indicar? Se eu gostar do profissional, por causa de... Você me perguntou a coisa mais forte, empatia, mas não foi só isso, que você conseguia me colocar no eixo com a sua técnica. Eu sempre falo de você, que às vezes, eu falo de você como a minha japonesa pequenininha com as mãos poderosas, porque realmente você tinha uma técnica que eu saía de lá voando. Eu me sentia muito bem, até porque nós conversávamos, não era um atendimento só técnico, era um atendimento empático. A gente se conhecia bem pelas nossas conversas. E isso me agradava muito, além da parte técnica. A parte técnica é fundamental, mas a parte da empatia, acho que do profissional, acho que é muito importante. Tá. E quando você não conhece um profissional e você avalia, o que é que você avalia num profissional para escolher, né, passar? Porque, por exemplo, o que é que você avalia num profissional que ele precisa ter para você falar assim, não, eu quero ir naquele lugar, passar com aquela pessoa? Eu acho que no começo talvez seja a parte técnica que te ajuda a melhorar o seu estado de dor que você tenha ou de incômodo que você tenha com as suas articulações. E isso é uma coisa que
é muito importante para a indicação de alguém, ou o gostar de alguém. Depois, com o tempo, eu sempre me lembro que eu sempre dava como referência a clínica Keiko, mas eu falava, pergunta da Cíntia. Você tem horário? Obrigada, viu, Bruno? Obrigada por todas as suas indicações sempre na minha vida profissional e até hoje também. Até a Gisele, depois a minha sogra, depois várias pessoas. Eu lembro até uma vez a sua honestidade foi importante no nosso relacionamento. Eu lembro que eu comecei a fazer pilates, porque eu precisava de melhorar, a sua ação era fundamental, mas depois que eu comecei a fazer pilates, depois um bom tempo, você me falou, você não precisa mais vir aqui com essa frequência, porque você está bem. Isso foi, eu lembro ainda, quando você falou isso, eu achei como se diz, como se poderia dizer, eu achei o máximo da honestidade e o máximo do profissionalismo que você tinha quando você falou isso para mim. E qual é o tipo de resultado que você espera quando você procura um profissional da minha área? Bom, eu preciso melhorar. E isso eu sentia todas as vezes que eu ia lá na Keikos encontrar você. Eu melhorava. E o que é importante para você, para que os profissionais da minha área possam fidelizar o paciente? O que nós, do lado de cá, precisamos ter para te fidelizar? Entender as necessidades da pessoa, do paciente, e tentar fazer que ele sinta que está melhorando, ou que pelo menos ele sinta um melhoramento. Às vezes, como você pode até confirmar para mim, são pessoas que têm problemas crônicos que voltam a ter. Então, a sua atuação é fundamental para tirar a pressão, mas o problema não é resolvido totalmente por causa de uma profundidade do problema. Então, quando comecei a fazer Pilates, eu sempre alinhei com isso, sempre alinhei com uma melhora mecânica do meu problema. Então, a sua honestidade em dizer para mim que eu estava melhor foi muito bem recebida por mim, e até um pouco tristemente recebida por mim, porque eu gostava de ir lá. Não, mas você continua indo, né? Acaba espaçando muitas idas quando não tem necessidade, sim, né? Sim. Mas eu acho que, eu falo, né? O paciente, ele tem o direito de escolher se ele quer ir por prevenção, se ele quer ir por prazer de receber uma massagem, né, pelos benefícios que uma massagem pode provocar no corpo do paciente, né, mas nós do lado de cá, pelo motivo que o paciente nos procura, a gente tem que ter a transparência de falar, né, olha, em relação à queixa que você me trouxe, né, quando você alinha que o paciente também percebe a melhora e que ele não tem mais necessidade, né, então acho que cabe a gente pelo menos passar isso para o nosso paciente, né, que não faz mais sentido vir se o problema já está resolvido, né, então
Você pode vir, é isso, pelos benefícios de uma massagem, de um relaxamento, né, ou querer focar alguma outra coisa, uma prevenção, mas o motivo pelo qual o paciente nos procura, eu acho que cabe a gente, né, falar que, olha, em relação a isso aqui, a gente está resolvida, né, então, Sim, não, né? eu sempre me lembro desse momento. E eu lembro que eu continuei indo com menor frequência, justamente porque o meu problema estava sendo resolvido, também porque precisava ser resolvido com uma mecânica diferente, Exato. que o meu corpo estava necessitado disso, mas eu continuei até porque eu sempre te segui onde você ia, Sempre, até hoje, né, Bruno? não estava atrás da clínica Keiko, eu estava sempre procurando a Cíntia. Ai, obrigada, viu, Bruno? E eu queria saber a sua opinião sobre o meu método de trabalho, em relação ao método de trabalho, né? Como que você enxerga? O resultado é garantido. Um pouco dolorido, mas faz parte. Sim, faz parte. Eu me lembro que eu sofria muito no... Eu não sabia onde você tirava tanta força, mas eu sofria, mas funcionava. Eu até lembro uma vez que eu procurei você porque eu tinha sofrido um assalto, eu tinha sido levado, sequestrado. Eu fiquei praticamente por uns dias muito traumatizado. E isso você me ajudou muito na recuperação desse trauma. Foi uma coisa material e psicológica que foi mirada para o meu melhoramento. Funcionou bem. Eu lembro muito bem esse período. Tem momentos da vida que às vezes é difícil, né, Bruno? Às vezes a gente passa por Sim, uns sustos, né? sim. E qual o conselho que você daria para os massoterapeutas para que eles encham a agenda deles mais rápido? O que precisa ter para que a gente, para quem está com uma agenda vazia, o que você dá de conselho para que eles tenham mais pacientes mais rápido? Eu acho que a indicação é fundamental. Acho que não depende nem do profissional, mas precisa indicação. Eu acredito que a indicação é a melhor propaganda pela profissão de vocês, mas em todas as profissões, apesar que o marketing mudou muito, mas eu acho que a profissão de vocês se baseia muito na experiência pessoal de cada paciente. Então, cada paciente pode te trazer mais 3, 4, 5 pacientes. Então, qual é a minha sugestão? Sempre tentar ser um bom profissional de massoterapia. Isso vai trazer os seus benefícios. Pode demorar um pouco mais, ou às vezes demora pouco, né? Depende do momento. E o que um massoterapeuta, na sua visão, tem que ter para ser um bom profissional? É isso aí. Pelo meu ponto de vista, a minha experiência foi a sua profissionalidade e a sua competência na técnica e na parte pessoal, uma pessoa muito simpática, uma pessoa muito agradável.
Entendi. Então, seria uma soma de maneira como atende o paciente, associada com a técnica que aplica no resultado que isso traz. Mas é difícil de descobrir o que o próprio paciente quer, porque provavelmente tem paciente que gosta de ficar em silêncio, tem paciente que provavelmente tem um cachorrinho, ixi. Não tem problema, não. Eu acho. Não, eu estava escutando um latido, achei que era. Eu pensei que fosse aí, não, eu já entendi. Eu creio que depende muito do profissional, a sensibilidade dele, saber o que o paciente quer. Por quê? Nós dois demos match, demos uma qualificação na nossa amizade e, por causa disso, a sua técnica funcionou bem em mim. Até por causa disso, porque somando uma coisa com a outra, funcionou muito bem. Agora, o profissional, uma sugestão que eu posso dizer, que pode ser uma sugestão, é procurar ter a sensibilidade de entender o que o paciente quer, porque pode ter paciente que gosta de conversar, paciente que gosta de ficar calado. Mas, é isso mesmo. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Às vezes o paciente gosta de ficar calado, de repente um dia ele se abre e começa a falar. Então, o massoterapeuta talvez tem que ser um pouco psicólogo, tem que entender aquele momento, tem que ter uma perspicácia para entender o momento do paciente. O paciente está precisando conversar, lógico, se ele começar a falar é mais fácil. Às vezes o paciente não fica falando e espera a outra pessoa conversar. Aí eu estou dizendo assim, não é fácil, mas às vezes apurar a sensibilidade, tentar ver o que o paciente quer e sente para entrar na vida dele. Bom, porque se ele está aí, é porque ele está precisando também de um respaldo com uma outra pessoa. Entendi. É uma sensibilidade do profissional em ter uma percepção de oferecer aquilo que o paciente quer e precisa. Sim. Conversar, às vezes conversar de coisas, assim, notícias. Às vezes a pessoa pode até entrar em uma fase um pouco mais pessoal, mas aí depende entender melhor a pessoa e seguir a profissão de vocês não é uma profissão fácil. Se fosse só técnica, seria muito simples. Sim, é só aprender a técnica. Saber fazer isso não tem segredo. Mas, não. Vocês são muitas coisas, além de profissionais de massagem. Vocês são, às vezes, até psicólogos. Entendi sim. E eu fui a primeira profissional dentro da minha área de trabalho que você passou, Bruno? Sim. E existe alguma coisa que faz você parar de passar com um profissional e mudar o profissional dentro da minha área? O que faz você desistir de um profissional para passar com outro? Às vezes a praticidade, às vezes, porque eu acho que a fidelização na sua área é uma prerrogativa. Acho que é muito preponderante. Quando você
é que nem cabeleireiro. Não estou comparando uma coisa com outra. Não, mas eu entendo, eu sinto a mesma coisa em relação a É esses que dois nem serviços, eu dentista, como cliente o e dentista. paciente. O dentista é melhor que cabeleireiro, o dentista. E cabeleireiro, tá bom, faz depois o cabelo Ah, cresce, não não, tem mas problema. eu acho que é a mesma coisa mesmo para cabeleireiro, para dentista, para médico. Isso, ser médico a profissão de vocês é dentro da área da medicina, eu acho que é muito importante. É muito importante, porque na cultura ocidental, o nosso corpo está um pouco desligado, até, não até agora, mas sempre foi uma coisa assim, um pouco desligada da alma, da mente. Só recentemente, não é muito tempo, que se dá muito peso à ligação do corpo com a mente. Às vezes, um problema que você tem reflete na sua musculatura, na sua estrutura, Então, os orientais entenderam isso muito mais antes que os ocidentais. Os ocidentais estão correndo atrás agora desse problema. E eu gostava muito quando você me contava das suas experiências no Japão, porque realmente eu vi recentemente uma série documental de um cara inglês que andava pelo Japão, que uma vez ele foi fazer uma massagem. E aí ele dava risada porque o cara pisava nele. Ficava o Utilizava os massagista pés. ficava pisando nele, caminhando nele, fazendo uma massagem, ele dava risada, sentindo até dor, né? Mas falava, nossa, mas não era isso que eu queria. Só que o massagista, sem entender o que ele falava, dizia que ele estava precisando disso aí para fazer melhorar a sua postura, fazer essas coisas. Eu lembro que você me contava isso, me contava das suas experiências, e era um momento de introspectivos, de também entender o outro lado do profissional. Não era só a Cíntia como profissional que estava resolvendo o meu problema. Era uma simbiose com o mundo da Cíntia, que me contava disso, me contava da família dela, me contava de tudo. E eu contava da minha família, contava da minha vida. É um relacionamento, né? Sim, era uma coisa muito, que dava muito, como se diz, dava muito prazer na massagem. Não era só saía de lá voando com o corpo e com a alma. Entendi. E o que você espera, Bruno, que eu melhore no meu atendimento? Você voltar para São Paulo. É só a distância. E se você pudesse resumir em uma única frase o que o massoterapeuta precisa ter para fidelizar um paciente logo na primeira sessão? Logo na primeira sessão, acho que é impossível. Acho que é impossível, tem que ser uma série de sessões. Acho que, assim, pode acontecer, mas eu acho complicado. Complicado não, difícil de acontecer. Eu vou te fazer assim, a pergunta de um outro jeito, então. O que o massoterapeuta precisa fazer dentro de um atendimento para você topar voltar pela segunda sessão? Bom, pelo menos resolver o problema da pessoa. Se a pessoa chegou lá toda dolorida e saiu de lá com uma melhora na sua dor e o dia depois melhorou ainda mais,
E acho que isto vai fidelizar boa parte da pessoa para aquele paciente. A E o que é? resolução do problema, se for possível, e numa sessão. Se não for possível, numa sessão, que são problemas, às vezes, que não são resolvíveis em uma sessão só, mas vamos pensar assim. Eu já teve sessões que você praticou em mim, acupuntura, fez massagem ou acupuntura e tudo. Muitas coisas que você fez em mim resolveram. Aliás, eu acho que sempre tudo resolveu. Então, eu, desde o começo, sempre voltei com você. Eu já recebi lá na Keiko, quando você não tinha horário, tudo, eu precisava, recebi também de outros massagistas, mas no final, o meu atendimento era sempre procurar você. Então, você resolveu o meu problema. Então, eu queria a Cindy. Foi assim, eu acho que a resposta à sua pergunta é fidelizar resolvendo o problema do paciente. Isto acho preponderante. Isso eu Entendi. acho fundamental. Se você consegue resolver o problema pelos métodos, às vezes precisa um pouco de sorte, porque se o paciente está com um problema sério que não resolve numa vez só, talvez ele possa até não confiar muito no terapeuta. Mas aí depende da outra pessoa. Na verdade, Bruno, quando a gente não precisa de sorte, na verdade, né? Como nesse caso que você citou. Quando a gente atende um paciente e a gente não consegue resolver tudo logo numa primeira sessão, aí não é sorte, né? Aí, na verdade, nós, do lado de cá, como profissionais, é o aprofundamento mesmo do conhecimento e de saber conduzir aquele atendimento, né? E a maneira como a gente orienta e tudo aquilo que a gente fala e como a gente fala, que é o que faz, eu acho que a diferença na confiança do paciente em você, né? Em nós, né, profissionais. Eu acho que isso que faz a diferença num processo, em casos mais complicados, vamos dizer assim, né? Sim. Quando não é um caso de um atendimento para se resolver numa sessão só, né? A maneira como o profissional entende aquele problema de acordo com o que ele sabe que pode fazer e que resultado que ele pode dar para aquele paciente, a maneira como ele passa isso para o paciente, que eu acho que é o que gera credibilidade e confiança dentro do profissional. Bruno, queria te agradecer muito por você ter despendido o seu tempo para mim, por esse bate-papo. Muito obrigada. Não, eu fiquei muito feliz de ver você até de longe. Eu também.